você que está ligado a partir de agora na TV Sete Lagoas, também no nosso programa, nosso canal Sete Lagoas Play. Nós, a partir desse momento, cumprindo aí com o que nós prometemos, estamos entrando no ar com o programa Santiago Entrevista, com um tema mais do que especial, que é o Covid-19, essa pandemia mundial que tem causado vários problemas para várias pessoas. Vamos direto no assunto, porque é muitas pessoas que vai participar e também é muito assunto para ser discutido. A gente fez aí uma semana aí de preparação para esse programa. Nós temos convidadas especiais, né? Então, nós temos um time de primeira hoje, falando de vários... Na verdade, são 5, né? 5 partes diferentes, 5 países diferentes, e temos pessoas que estão fazendo a sua parte também, tentando conscientizar as pessoas que ainda não acreditaram na gravidade, né, que é o Covid-19, como a gente tem visto até aqui em Sete Lagoas, pessoas que dizem que isso não vai pegar, que isso é um tititi que inventaram. Então, a gente está aqui também para contribuir, para conscientizar as pessoas da importância que é desse momento de principalmente ficar em casa. Eu quero cumprimentar, né, a partir de agora, eu vou falar uma por uma, né, que está na minha tela aqui, mais fácil, né, aquela que mais se destaca também para a gente aqui na rede social, falando de Covid-19 desde o início, que é a Poliana. Poliana, o prazer é muito grande estar com você, e você está aí num país onde tem acontecido muitas mortes, e a gente fica aqui vendo as notícias com uma tristeza muito grande. Que bom que você está bem, que você está respeitando essa quarentena dentro de casa. Antes de mais nada, saúde, muita paz para sua família. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, por colaborar, por poder ter a oportunidade de informar e orientar as pessoas. Realmente, a situação aqui na Itália não é nada fácil, aliás, nós somos praticamente pioneiros, né? Fomos os cobaias para ensinar um pouquinho para o mundo os erros e os acertos. Infelizmente, nem todos aprenderam ou querem entender. Então, isso continua alastrando com uma velocidade que a gente nem sabe como conter. É tudo tão novo, a gente sabe tão pouco, né? Então, vamos tentar hoje conscientizar as pessoas da melhor forma possível. Que bom. Rúvia esteve conosco aqui o ano passado. Rúvia é uma batalhadora, né, uma guerreira, ajudando as mulheres de Sete Lagoas e do mundo inteiro, né, no empoderamento feminino. Trabalho muito bacana, está de volta para a Irlanda. Também deve estar vivendo aí uma situação diferente, né, Rúvia? Prazer estar com você de volta. Obrigada a você, Santiago, obrigado pelo convite, obrigado por participar. Essa luta realmente pelo empoderamento feminino é uma luta que eu vou balançar essa bandeira sempre aonde eu puder, né? E referente a essa questão, né, do Covid-19, eu acho que eu estou aqui na Irlanda hoje, eu acho que a gente está muito próximo à Itália, a gente viu e a gente também faz parte de um país em que uma porcentagem é muito grande de idosos está tomando uma precaução muito grande, a gente está se cuidando muito, é um país em que escuta muito a parte dos primeiros ministros, essa parte política também. Então, é muito bom poder contar um pouco como funciona o processo todo aqui na Irlanda, para que as pessoas aí de Sete Lagoas e do Brasil, de quem estiver nos assistindo, né, se conscientizem e vejam a importância de ficar em casa. Muito bem. Isabela foi minha colega de escola, de repente eu descubro que ela está morando lá na Espanha. Aí a gente começa a ouvir as histórias da Espanha, que está, no dia de hoje, por exemplo, com mais de 700 mortos, né, por dia, e até ultrapassou a Itália de uma hora para outra. Uma situação assim que a gente fica também aqui muito apreensivo, né? Será que a Isabela está em casa? Será que ela está saindo para a rua? Será que ela também está se protegendo? Isabela, prazer muito grande estar com você novamente, depois de muitos anos, né? Minha colega de sala, que a gente trocou tantas ideias, tantas coisas boas, fomos felizes e às vezes tem momentos que a gente nem sabia, né? E lembrando também aqui que a Poliana e a Rúvia também, nós estávamos na mesma faculdade, né? Foi muito importante aquele período.
E esse período agora de importância muito grande, parece que para que a gente possa refletir um pouco e salvar a humanidade. Prazer estar com você, Isabela. Como é que você está vendo também esse momento aí no seu país? Prazer é meu. Boa noite, Santiago. Boa noite, Poliana, Rúbia, que foram minhas colegas de faculdade. Boa noite a Bárbara e a Sinara também. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, a Espanha começou com aquela coisa que não vai chegar na gente, não é uma coisa da Itália, é uma coisa da China. E, de repente, no dia 13 de março, a gente se viu em estado de alarme no país inteiro. Tudo fechou de uma hora para outra, não teve aviso prévio. Foi ao meio-dia, a gente estava sentado no bar tomando cerveja, e às 14h o país tinha fechado. Foi uma situação totalmente desconhecida. A gente sabia o que estava passando na Itália, mas a gente achava que não chegava aqui. Os espanhóis estavam levando tudo muito no oba-oba. Então, o que aconteceu foi que, na primeira semana, depois do estado de alarme, as pessoas tentavam seguir sua vida normalmente. E em Barcelona, então, estou entre o mar e a montanha. Então, as pessoas estavam indo para a montanha fazer piquenique, indo para a praia, como se nada tivesse acontecendo, mesmo com o estado de alarme, mesmo com tudo fechado. E o que aconteceu foi tristíssimo, que em 2 semanas o vírus se alastrou como se não houvesse amanhã, e hoje a gente está com 147 mil infectados e mais de 15 mil mortos. Já passamos a Itália, uma situação muito triste, e eu estou em casa, não saio de casa. Estou em casa, guardadinha, esperando passar. Fica quietinha aí, porque... Estou quietinha. Fiquei sabendo essa semana que esse vírus, ele pega no vento mesmo, né? Ele pega simplesmente na respiração, e as pessoas não estavam acreditando, e, na verdade, ele entra pelos poros e as pessoas nem veem. Quero cumprimentar também, né? Eu a conheci agora através de uma pessoa que trabalhou conosco aqui na TV, né? Está aí também nos Estados Unidos, a Bárbara, que não é, né, moradora só dos Estados Unidos, esteve também na Europa e está agora nos Estados Unidos e deve estar assistindo também um horror, né? Porque hoje, pela notícia que a gente recebeu aqui, só em Nova York faleceu 750 pessoas. Então, é um país de primeiro mundo, onde sempre a gente colocou ele como um dos melhores, como um dos países de destaque, hoje tem também a fragilidade como todos os outros. Prazer estar com você, Bárbara, seja bem-vinda. Espero que a nossa amizade possa perdurar por muitos anos, né, a partir deste programa aqui. Boa tarde a todos, muito obrigada, Santiago, pela essa oportunidade de estar aqui dividindo a minha experiência com vocês. Eu vivo hoje em Miami, já vivi também na Itália por algum tempo e já vivi na Inglaterra por 6 anos. E, bom, a realidade que a gente está vivendo hoje é muito triste. O vírus vem se alastrando assustadoramente. Eu estou em Miami, na Flórida, os casos aqui nós temos números elevados, mas não números como em Nova York. Mesmo assim, os nossos números são gigantescos. Se a gente for pensar que a gente só está há 2 semanas, entrando na 3ª semana de quarentena. E o que está acontecendo aqui é porque a gente, como a Poliana disse, a gente não escutou aonde isso tudo começou, e as medidas preventivas aqui, na minha opinião, demoraram um pouco para serem tomadas. Então, eu espero que vocês aí no Brasil tenham a oportunidade de escutar relatos de fora e fazerem diferente, porque ficar em casa é a melhor prevenção neste momento. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo. Eu deixei por último, não por acaso, a nossa colega Sinara. Sinara é de Sete Lagoas, mora em Sete Lagoas, colega minha ali do Clube Náutico, a gente sempre se encontra na academia, e ela foi para Portugal fazer um passeio e agora não pode retornar. Então, ela está lá numa prisão, né? Porque, infelizmente, não pode fazer esse transporte de pessoas de um país por outro.
Isso está acontecendo em vários países, né? E a Sinara está nessa quarentena lá, ainda bem que está com pessoas boas, mas está longe da família. Prazer estar com você, Sinara. Saudade de te ver lá malhando lá na academia do Náutico. Com certeza. Eu fui muito lisonjeada de estar aqui. Boa noite para todos vocês. E, diferente de vocês, eu estava a passeio e fui surpreendida em plena semana que tudo tinha parado, né? Estava parando mesmo. E aí você não tem a dimensão do que é isso. Você fica assim num estado, em caos, realmente. Aí a situação da Itália, da Espanha, e aí Portugal está um pouco mais tranquilo, porque começou a seguir de uma forma um pouco mais correta, né? Essa forma do isolamento, da importância de ter esse isolamento. Eu estou aqui, já vão para 4 semanas desse isolamento, então vou poder estar falando um pouquinho sobre isso. Vai ser a primeira vez que eu estou no programa, vai ser dessa forma, mas assim vai ser muito bom para a gente poder revendo esses pontos, estão batendo um papinho, cada um com a sua experiência, né? Muito obrigada pelo convite, Santiago. Muito bem. Essa primeira fase aqui do nosso programa, eu vou aproveitar a experiência da Poliana, que trabalhou com televisão durante muitos anos. Queria que você comandasse essa primeira parte, Poliana. Eu estou na frente com tudo, né? Na comunicação, na frente com o vírus. Comecei primeiro, estou apanhando mais. Pioneira, né? Pioneira. A nossa realidade aqui nos ensinou muito. O italiano, assim, diferente do que muitos falam no Brasil, porque as pessoas no Brasil falam da Europa como se conhecessem realmente a Europa, como se tivessem vivido, porque passear uma semana na Europa, nos Estados Unidos, não quer dizer que você conhece aquele país. Viver no país é que você passa a perceber o comportamento, a cultura daquele povo. E o italiano não é tão comportadinho e disciplinado, é muito parecido, inclusive, com o brasileiro. Então, quando tudo começou aqui, nós também ficamos pensando, é só na China. A gente sempre pensa que é uma notícia de televisão, né? Que não é uma notícia que está perto da gente. Eu moro numa ilha, no mar Mediterrâneo, eu não estou, né, na área continental da Itália, eu estou no mar Mediterrâneo, e eu acho que eu fui muito protegida por essa situação. Na minha cidade, o aeroporto está fechado desde o início de fevereiro para a reforma, então o fluxo de turistas, de pessoas, diminuiu muito. Então, isso ajudou que na minha cidade não tem nenhum caso. Aconteceram casos de médicos e enfermeiros que já foram curados. Agora, na Sardenha, na ilha, nós temos, por exemplo, no norte da Sardenha, que é Sassari, mais de 500 casos de contaminação, sendo 90% médicos e enfermeiros. O que acontece? É tudo muito novo, e a gente não sabe nada, na verdade, nem mesmo os especialistas, nem mesmo os cientistas. Então, eu vejo uma certa audácia, assim, das pessoas no Brasil que estão tendo a chance de assistir, né, pela TV, tantas notícias reais, e eles querem acreditar que é sensacionalismo. Não, porque não é assim. Hoje, por exemplo, eu vou dizer que eu sou uma pessoa, eu não tenho muita paciência com certas coisas. Então, assim, uma pessoa comentou no meu Facebook assim, olha, Poliana, sinceramente, eu não estou com medo desse vírus, porque o Brasil tem uma cultura diferente, um clima diferente, então, como é calor, não vai ter problema para o vírus, o comportamento do brasileiro é diferente. Eu respondo assim, que bom, fico feliz por vocês. Porque eu falei, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu penso o seguinte, coronavírus não escolhe cultura, classe social e nem cor, nem país. Está chegando em todos os países. Não está olhando classe social nem nada, está invadindo onde quer, como um tsunami que chega, só que a diferença é que você nem tem a oportunidade de ver. Calor, eu queria informar todos os especialistas de plantão do Facebook que não tem nada a ver o clima. Então, assim, o calor não mata o vírus. O comportamento do brasileiro é diferente, realmente é diferente, que o brasileiro precisa de o tal do bater perna ir na casa do vizinho fazer churrasco ali. E ficar em casa não tem nada a ver com isolamento social, porque ficar em casa assistindo live do Jorge Mateus com a turma de amigos não é isolamento social. Então, assim,
O que eu gostaria de dizer a vocês, que embora pareça sensacionalismo, tudo que eu e acredito que as meninas que estão aqui, vivendo mais ou menos a mesma coisa, que não é sensacionalismo, as mortes são reais. Acho, inclusive, que o número do Brasil está muito baixo, não sei se vocês concordam comigo, e acredito que ele não seja real, primeiro, porque eles não têm os testes, eles estão descobrindo o que é coronavírus e o que não é, e eu acho que eles estão nem tendo tempo, sabe? As coisas estão acontecendo tão rápido que muitas pessoas não têm nem tempo mesmo de chegar ao hospital. Então, não sei. Eu não acredito nos números do Brasil. Espero de coração, que isso não seja avassalador no Brasil, até porque minha família está lá, o meu filho está lá. Agora, o que eu vou passar a bola para as meninas aqui é o seguinte: o sensacionalismo que as pessoas veem, na minha opinião, é porque elas não querem acreditar para não ter que tomar uma atitude, para não ter que tomar uma decisão, para não ter que ficar trancado em casa. Com relação à economia, sei que é um país de terceiro mundo, que é um país mais pobre, com menos condições de parar, porém, o que eu acho é que, se não parar agora, por 15 dias, vai parar por 1 ano, porque nós vamos ter um problema de vírus, de morte, de falta de estrutura e de pessoas que vão esconder debaixo da mesa quando as coisas realmente se agravarem. Mas espero, de coração, que eu esteja errada. Mas de coração. Eu só acho que eu prefiro ir para a guerra armada com o máximo de munição possível. Se nada acontecer, que ótimo. Eu não faço seguro de vida para morrer, não é verdade? Então, assim, é a minha opinião. Então, passo a bola para as meninas, que podem dizer o que está acontecendo em cada país, né? Como foi citado aqui, a Espanha já superou a Itália, que também assistia a Itália, de repente o vírus estava aqui do lado, sentado, tomando cerveja. Gente, ninguém é culpado, ninguém é responsável. Aliás, ninguém é culpado, mas todos nós somos responsáveis. Por nós mesmos, né? Sim. Então, eu deixo aí que as pessoas completem e concordem ou não com o que eu estou dizendo. Poliana, só uma informação aqui, pelo que eu entendi até o momento, países como o Brasil, eles estão tentando adiar, porque já sabe que o sistema de saúde não suporta, por isso, né, do isolamento social. Porém, a gente tem vivido uma situação difícil aqui, porque o ministro da Saúde fala que as pessoas têm que fazer o isolamento social respeitando a OMS. Agora, o presidente já está tentando atender, né, ao anseio de algumas pessoas que querem que volte as coisas funcionar normalmente. Talvez a tática, né, de prevenção, né, do contágio do vírus não seja em concordância com as cabeças, né, as cabeças diferentes. Você pode ver, por exemplo, no Japão é um pouco diferente, eles têm uma cultura diferente. Agora, aqui no Brasil, como todo mundo é muito dado a abraço, a aperto de mão, a estar próximo, né, se a gente não tomar esse cuidado, realmente vai ser uma catástrofe. Quanto mais a gente puder adiar, que no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, olha para você ver a rapidez que foi também, né? Então, assim, a gente percebe que eles escondem, de certa forma, as informações, porque tem cidades, por exemplo, na nossa cidade começou aí a situação com 35 leitos à disposição, mesmo assim esses leitos sendo usados, né, por pessoas que estavam com situação aí, que seja de um problema de doença ou outro, e eles falando em aumentar. Só que fala-se em verbas e mais verbas que vão sair para isso, para aquilo, mas tem uma distância muito grande dessa verba sair lá do governo federal e chegar até uma cidade como a nossa. Eu não sei se na cidade de vocês tem essa dificuldade, né, para que as ações de prevenção, né, não é nem prevenção, é de cuidado com os doentes, vão acontecer com mais rapidez, porque aqui a gente percebe que é muito demorado. Então, o que eu vejo aqui, quanto mais as pessoas puderem ficar paradas, mais positivo vai ser, porque a verdadeira informação a gente não tem, né? Porque, como você mesma disse, nós não temos os testes, né, suficientes para que, na minha casa, por exemplo, 2 pessoas passaram por problema de tosse, gripe, febre, e a gente não sabe se a gente teve o problema de vírus ou se teve uma simples gripe, né? Então, quer dizer, nós não podemos, e nós estamos, de certa forma, cadastrados como pessoas que estão como suspeita, mas nós não tomamos, nós não fizemos o teste.
E não nós estamos convivendo com as pessoas sem saber se a gente realmente teve contaminado ou não. Santiago, e uma coisa que foi o diferencial também, a questão de informações desencontradas, porque na Itália, em Milão, o prefeito falou que ninguém era o pessoal para a rua, porque Milão não poderia parar. Então, o governo ele tem que estar em um pensamento uniforme com a população, não pode ter essa visão distorcida, não vem dar uma informação, não, a informação ela tem que ser correta, ela tem que ser coerente. O que eu percebi aqui em Portugal, que eu acho um diferencial, embora muitas pessoas tenham morrido, como chegou também um pouco mais atrasado essa doença aqui, o pessoal teve de participar, de fazer essa quarentena, desse respeito de ir para a rua mesmo. Então, tem todo um diferencial. Ele vai falar com o povo, que tem essa transformação, essas informações, faz todo o diferencial. Essa questão da informação, primeiramente. Aí depois vem a questão do pessoal acreditar. Eu, inclusive, vi o vídeo da Poliana, quando eu estava aqui, aí que eu falei, gente, a situação está muito pior. Então, essa questão das pessoas acreditarem, de verem que tem que parar, vai ter que parar. Se tiver essa paralisação, esse confinamento, não tem como mudar, né, esses números, essa estatística. Isso é muito triste. E a Poliana, ela até pontou uma coisa assim, que eu vejo, que eu também assisto daqui, né? Na Irlanda, a gente está com o lockdown, nós estamos de portas fechadas, tem 2 semanas já, a gente não pode ir nem à rua. Se eu for ao supermercado, são 10 pessoas dentro do supermercado por vez, e na fila do lado de fora você tem que ficar os 2 metros de distância, né, um do outro, para poder entrar no supermercado. Tudo, o dinheiro mínimo, você não passa dinheiro, então todo mundo tem que pagar com cartão, para a gente poder não ficar nessa troca de produtos, né, um com o outro. E a Poliana contou um negócio, às vezes a gente fica triste assistindo que as pessoas no Brasil, eles estão numas férias, né? Eu tô de férias, minha empresa não tá trabalhando, eu tô de férias, vai ter live do Jorge Mateus, eu vou para casa dos meus amigos beber. Eu acho que as pessoas que são influenciadores mais ainda, eles deveriam utilizar eu sou influenciador, deixa eu usar isso pro bem, né? Não, eu vou usar isso não, vou para casa da minha amiga, vou beber, vou abraçar todo mundo e vou beijar. Não, gente, não é assim que tem que ser. A Itália não ia fechar a porta, a Espanha não ia fechar a porta, os Estados Unidos não ia fechar a porta, a Irlanda não ia fechar a porta. A gente não ia fechar a porta se fosse tipo uma coisa qualquer, entendeu? A gente fechou a porta porque é necessário. É muito mais fácil eu cuidar de um problema dentro da minha casa do que eu espalhar esse problema o tempo inteiro. Quanto mais eu ficar espalhando o vírus, mais difícil vai ser a gente controlar. Não foi à toa que os países fecharam as portas. Se eu quiser, por exemplo, eu sou italiana também. Se eu quiser ir para a Itália, nem se o Papa me pedir para ir lá, eu vou, entendeu? Não tem autorização para a gente viajar. É simples assim, você não pode transitar para não correr o vírus. E aí a gente vê que as pessoas ficam de férias. Eu estou simplesmente de férias aí no Brasil. As pessoas têm que se conscientizar. Isso não é férias. Isso é uma proteção referente a esse vírus que está matando o mundo, gente. Tá acabando como se fosse um piscar de olhos. Hoje você acorda, na hora que você acorda, 980 pessoas viram no país. Não tem lógica um negócio desse. Mas isso que eu estou pontuando, Rúbia, aconteceu em todos os países. Eu não sei como foi na Itália, mas aqui na Espanha, as 2 primeiras semanas de confinamento, elas foram muito igual ao que está sendo no Brasil. Porque as pessoas não acreditavam. Elas não acreditavam no governo, elas não acreditavam que os números eram tão alarmantes como eram. Então as pessoas estavam fazendo isso também, indo para casa dos amigos, indo para a praia, indo para as montanhas, a ponto que o governo teve que falar, olha, vai ser multado, vai ser preso, porque não é uma brincadeira. E as pessoas só se conscientizaram agora. Hoje vai fazer 1 mês que a gente está confinado, e só agora
com 15 mil mortos, com 148 mil infectados, é que as pessoas tomaram consciência do que realmente está acontecendo. E eu espero que isso não aconteça no Brasil, porque não tenha que morrer tanta gente, não tenha que ter tantos casos, e as pessoas realmente pensarem que tem que ficar em casa. Eu acho que a gente tem que bater muito na tecla da questão da autorresponsabilidade. Essa não é uma questão política, essa é uma questão de autorresponsabilidade. E eu preciso fazer o meu papel. E eu, enquanto profissional da saúde, eu trabalho diretamente com a saúde, eu procuro levantar a bandeira de que você, se você não é grupo de risco, e que isso também é algo discutível, que a gente não sabe ainda, né, o que é o grupo de risco, porque essa doença iniciou-se falando que era uma doença que só velhos poderiam morrer. E hoje a gente tem um quadro totalmente diferente. Então, as meninas falaram isso muito bem, esse vírus ele não está traqueado o suficiente para a gente entender a quem que ele vai acometer, quem vai morrer se pegar, a gente não sabe, a gente não tem todas as informações necessárias. E é uma questão, gente, de solidariedade. Porque se você está com sua imunidade ok e acha que você não vai pegar o vírus, o seu vizinho pode pegar, a pessoa que pegar o elevador com você pode pegar. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade. E, infelizmente, as mensagens que eu recebo, as pessoas que me procuram, elas dizem coisas que não têm senso, como a questão do clima, como só pega em idoso, e aí você não está ligando para o idoso? Você não está ligando para o seu vizinho, para o seu pai, para sua mãe? Gente, vamos parar de inventar desculpa. Obviamente que mesmo aqui nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que nos outros países, está todo mundo preocupado com a economia. Sim, com tudo. E as vidas? Contudo, se a gente tiver um problema muito grande no nosso sistema de saúde, a economia também vai ser atingida. Gente, nós estamos falando de vidas. E a gente não está falando só de quem morre, não. E existe uma argumentação muito grande em cima de aí a fome na África, aí e os homicídios, e isso e aquilo. Gente, pessoal, isso é uma outra questão. E isso vai continuar acontecendo. A gente não pode somar as mortes do coronavírus com tudo isso que já acontece. Vamos resolver um problema de cada vez, vamos fazer nossas reformas pessoais, olhar para a gente e para o outro com solidariedade. E aí, eu creio que quando a gente passar por isso tudo, talvez a gente vai poder resolver com mais maestria esses outros problemas. Mas agora é um momento de olhar para você e ser solidário ao próximo. Não adianta. Esse monte de desculpa que inventaram, estão inventando por aí, causaram um grande problema. Quantas pessoas morreram na Itália, na Espanha? Hoje a gente tem aqui nos Estados Unidos, a gente é o país mais acometido, a gente tem 700 mortes por dia só em Nova York. Se a gente somar isso no mundo inteiro, é um vírus causando isso tudo. Por quê? Porque as pessoas ainda querem sair de casa. Porque as pessoas não querem ficar confinadas fazendo o que deve ser feito. Então, gente, vamos pensar no próximo. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês falassem no máximo 1 minuto. Qual a principal dificuldade que vocês estão encontrando nesse momento? Mas sou eu? No meu caso, eu sempre trabalhei em casa, né? Então, eu sempre consegui gerir bem os meus horários, mas a minha maior dificuldade, sinceramente, eu sou a rainha das soluções, né? Sou life coach, então
Isso é verdade. Eu encarei o problema. Eu sei qual é o problema. O problema é que a gente precisa enfrentar o coronavírus. A partir do momento que eu encarei o problema real, sem drama, sem pânico, sem desespero, mas também sem fazer chacota e sem virar as costas para o problema, a partir do momento que eu olhei para aquele problema, eu falei assim, ok, agora eu preciso encontrar soluções. Então, eu já adaptei meus horários com os meus filhos, até meu cachorro tá organizado, sabe? Até ele sabe a hora que eu tô fazendo live, que eu tô fazendo entrevista. Aqui na minha casa tá funcionando tudo muito bem. Eu acho que o que coloca um pouco de angústia é não saber quando e como isso vai acabar. Porque nós não sabemos. E não depende só de mim, só de vocês, depende de milhões de pessoas. Isso é o que às vezes deixa muito nervosa e angustiada, porque eu penso, poxa, se eu faço o meu melhor, mas fulano faz o seu melhor, esse fulano pode mudar todo o resultado de tudo que a gente está fazendo. Então, é só a gente pensar que bastou um contaminado para fazer esse estrago que está fazendo no mundo inteiro. Então, para mim, a maior dificuldade hoje é lidar com a ignorância, eu acho. É olhar para a pessoa e falar assim, meu Deus, como você é iludido, mas tudo bem, obrigada, e dar um sorriso diante da ignorância. Essa é a maior dificuldade que eu tenho, eu acho. Eu posso pontuar também, igual a Poliana, que a maior dificuldade é essa de não saber quando esse problema vai acabar por essas questões dessas pessoas ignorantes que temos, né, que acreditam que podem sair, que acreditam que pode bater perna, que acreditam que pode, não, é só um passeio no parque, que acreditam nessas pequenas coisas, que na verdade, neste momento, são realmente grandes, né. O fato de estar de home office, eu tô olhando pelo lado positivo, porque eu trabalhando em home office, eu fico com minha filha quase 24 horas, então na hora do meu almoço eu paro, eu almoço com a minha filha, nos meus breaks eu paro, eu tomo um café, eu tenho um quintal na minha casa, então a gente vai lá fazer bolinha de sabão, então eu tô olhando positivamente essa parte de trabalhar dentro de casa, inclusive já até falei pro meu chefe que depois que o corona passar, eu já estou apta a trabalhar de casa, porque eu estou achando sensacional essa experiência de ficar em casa e fazer essa organização do meu tempo, encaixando a minha filha 24 horas. É só essa de quando isso vai passar, pra gente poder respirar, tipo, eu posso realmente ir para a rua e correr, eu posso realmente fazer o que posso ir passear, tipo isso, é só isso que me angustia. Bom, eu não posso fazer home office porque eu trabalho em restaurante e está tudo fechado, ou seja, eu estou há um mês sem trabalhar e eu sem trabalhar eu não recebo, então essa parte econômica é uma coisa que realmente me deixa muito angustiada e muito tensa, porque eu imagino que a gente vai poder voltar à vida normal de ter bares e restaurantes abertos daqui 3, 4 meses, que é o que eles estão imaginando aqui em Barcelona. E é uma coisa que me angustia muito não ter não ter proventos, né? Não tem proventos, não tem como trabalhar. Eu não sou life coach, eu não sou marqueteira, eu sou cozinheira, e eu preciso estar no restaurante trabalhando. Então, isso é uma coisa muito angustiante, mas a minha angústia maior mesmo, nesse momento, é a minha família no Brasil. É o que eu tenho mais dificuldade de lidar. Porque por mais que eles me escutem, veem o que eu estou passando, sabem o que é, eles ainda não tomaram toda a dimensão da coisa. Sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é a minha maior dificuldade no momento. É a preocupação que eu tô com eles lá. Porque eu aqui, por mais que seja mais, eu tô na minha casa, eu não saio, eu não posso sair. Aqui a gente não pode sair realmente, nem se eu quisesse. E a questão econômica é uma coisa que ela é solucionável. Obviamente, com apertos ou não, você vai solucionando de alguma maneira. Mas a minha angústia maior são as pessoas que estão no Brasil e que ainda não estão se cuidando como deveriam. Eu tenho meu pai de 80 anos, minha mãe de 76, e eu temo muito. Não por eles, porque eles estão em casa, mas eu temo pelas pessoas, não sei, saírem, irem aí, entregar algo. Eu tenho muito medo. A minha angústia maior agora, nesse momento, é não poder ir ao Brasil e a preocupação de quem está lá. É a minha família lá. No momento é a minha maior preocupação. Eu não tenho medo de pegar o vírus aqui, porque eu estou me cuidando.
Eu estou no foco, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que me comportar, mas o meu maior medo mesmo, a minha maior angústia, o que eu tenho que gerenciar mais é a distância. E eles ainda não acreditaram no que realmente está acontecendo. Essa é a minha maior angústia no momento. Que é bem parecido com a minha. O que eu mais estou temendo no momento é porque eu vim a turismo, né? Vocês já são residentes nos países. Eu vim a turismo, vim para ficar 30 dias e vou ficar 60, porque a companhia aérea não deu posição nenhuma, simplesmente adiou. Nós estamos aqui de quarentena, mas aí a preocupação de que dia que vão sair essas passagens, quando eu vou poder retornar, agora eu vou para aeroporto, agora eu vou para avião, aí vou chegar no Brasil, como que eu vou deparar com essa situação? Vai estar no pico. Então, assim, o que eu temo é isso, porque no momento, graças a Deus, eu estou com a minha família, não está me faltando nada, mas as pessoas que não conseguiram embarcar ficaram em situações muito difíceis, de ficarem em aeroportos vários dias. Então, o meu maior temor é esse, porque a questão da quarentena é difícil, mas temos que passar por isso, sim. Tem dia que é mais angustiante, mas você vai ver vai ver um filme, vai ler um livro, mas é essa questão. E agora, o que vem? As incertezas. Então, o que eu tenho é só isso, mas a gente vai viver a cada dia. Minha questão maior é com a minha família no Brasil, a minha família está toda no Brasil, e por causa da falta de informação que ainda tem lá, por causa dessa inconstância, não volta todo mundo trabalhar, não volta todo mundo trabalhar, eu temo pela disseminação desse vírus mais e mais, e que os meus, né, eu não estou olhando só pelos meus, mas eu temo que os meus sejam atingidos, porque eu creio que a maioria deles, eles estão fazendo o que precisa ser feito, mas que não depende só de um, né? Então, essa é a minha maior angústia, que não depende de um, depende do coletivo, que é importante que cada um faça o seu papel, mas que se no coletivo não se fizer, nós ainda vamos estar vulneráveis. Então, essa é a minha maior angústia. Muito bem, eu acho que todas falaram, né? Uma informação para vocês aí. A gente tem ouvido muito aqui que estão querendo um relaxamento no Brasil a partir da semana que vem. Estão trabalhando para isso, para que as pessoas possam circular um pouco mais, que o comércio possa voltar a algumas coisas. Logicamente, né, é uma guerra isso aí, uma briga, porque tem alguns que querem, tem outros que não querem, né? A gente está aqui muito apreensivo, como vocês estão falando aí da seriedade onde que vocês estão em cidades maravilhosas, olha para você ver, né? Vocês estão como pessoas que estão realizando sonhos de vocês e de muitas outras pessoas que gostariam de estar aí, mas nós estamos basicamente no mesmo patamar, né? Porque não importa onde que a gente está. O vírus, ele atingiu a mais de 200 países. E agora começou uma outra guerra, que é a guerra para comprar os EPIs da China, porque a China, ela mantém 90% das empresas que produzem os produtos de EPI, né? Principalmente as máscaras, os uniformes, e aí tem uma briga muito grande aí para quem vai comprar, quem tem o dinheiro para pagar à vista, e a gente assistindo a tudo isso, né? Nós vamos evoluir um pouquinho, nós vamos dar uma paradinha rapidinho, porque nós vamos chamar um intervalo, mas não é um intervalo comercial. São dicas, né, para as pessoas se cuidarem, são dicas aí também do Ministério da Saúde sobre o Covid-19, tá? E já, depois dessa inserção aí, a gente volta falando um pouco mais. Eu queria que vocês já pensassem um pouco sobre o que vocês acham que vão mudar na vida das pessoas a partir de agora, né? Esse programa, por exemplo, já é uma mudança radical. Nós estamos, né, todos conectados via internet. Nós temos já anúncio aqui, por exemplo, a TV Cultura está lançando semana que vem um canal de escola, né, um canal escola. Ela vai estar ensinando para os estudantes
através da televisão. Então, esse trabalho que a Rúvia falou de fazer em casa, né, ele vai passar a acontecer muito mais forte. E, diga-se de passagem, né, também o comércio eletrônico, né, principalmente o de alimentos, que vai crescer muito. Então, depois desse intervalo, vamos falar um pouco sobre isso também, das perspectivas de vocês aí para o futuro. Todo está atrás de máscaras de proteção, por isso está tão difícil de achar. O Ministério da Saúde está comprando grandes quantidades de máscaras descartáveis para os profissionais de saúde, porque eles cuidam dos doentes com coronavírus. Mas não são só as descartáveis que criam uma barreira física de proteção ao vírus. As máscaras de pano que você pode fazer em casa também fazem isso. Vale desmanchar aquela camisa velha, pedaço de tecido, calça antiga, cueca, cortina, o que for para fazer a sua máscara. Mas para usar a máscara de pano e proteger você e sua família, é preciso tomar alguns cuidados que vamos te passar agora. Primeiro, você deve saber que para ser uma barreira física, a máscara deve ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Também deve ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Atenção! A máscara é de uso individual e não pode ser dividida com ninguém, nem que seja da sua própria família. Se sua família é grande, cada um tem que ter a sua máscara. Máscaras de pano podem ser usadas por apenas 2 horas. Depois desse tempo é preciso trocar. Então o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Use a máscara de pano sempre que precisar sair de casa. Ao sair, leve também uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara usada caso seja preciso trocar. Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. Isolamento social não significa descuidar da saúde. Você está em casa justamente por ela. E para mantê-la em dia, hidrate-se. Um corpo hidratado está pronto para qualquer combate. Alimente-se bem, aproveite o tempo extra para cozinhar. Pratique atividade física. Não fique só no sofá ou na cama não. Pule corda, faça alongamento abdominal. Mantenha as mãos limpas.
Lave-as com água e sabão várias vezes ao dia. E se estiver trabalhando, faça pausas. O descanso revigora. E não menos importante, procure formas de se distrair. Coloque aquela série em dia, assista novamente seus filmes preferidos. Os jogos de tabuleiro podem fazer a alegria da família. Seguindo essas dicas, este período de isolamento vai passar rápido. E você estará contribuindo para acabar com a transmissão do coronavírus. Então fica a dica, fiquem em casa com saúde. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta para o nosso programa Santiago Entrevista, com um tema especial, né, Covid-19, a pandemia mundial. Esse programa está sendo transmitido pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, em Sete Lagoas, para quem tem TV a cabo. Também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play, nosso Facebook, pelo nosso site, também que é o site Sete Lagoas Play e TV Sete Lagoas, e também está ao vivo na live do Instagram. Nosso programa também será exibido na sexta-feira, às 20 horas, na TV Com BR, que é o canal que vai para todo o país, né? Ele é via satélite, pela operadora Oi, também pela operadora Sky, no canal 28. O programa realmente merece que ele vá para várias pessoas. Antes de mais nada, eu queria registrar aqui, peguei um papelzinho agora no intervalo, cheio de anotação, porque eu tive uma correria muito grande para fazer esse programa, muita pesquisa, e para organizar tudo isso, porque não é fácil. Nós também estamos vivendo um momento novo aqui na TV, porque na TV só entra duas pessoas, só eu e a Jane. A gente está fazendo tudo à distância, porque a gente está evitando o contato também. E a gente trabalhou muito para que a gente pudesse fazer esse programa. Logicamente, ele deve ser o primeiro de outros, né, que a gente vai fazer. E eu registrei aqui hoje uma anotação aqui sobre a Itália. Uma coisa muito séria que a gente acha que é a morte das pessoas que estão na linha de frente, né? Então, nós registramos aqui 94 médicos mortos e 26 enfermeiras. Isso aí é trágico, né? Porque a gente sabe que vários locais, né? A gente viu, por exemplo, na Venezuela, as pessoas estão enterrando pessoas no quintal de casa porque não tem mais como colocar no caixão para levar. E tem outras, né, como na Itália, pessoas que foram para o hospital e de lá foi inseminada, né, e a família não pôde mais ver essa pessoa. Então, é uma coisa muito séria que as pessoas, nem todas elas estão levando a sério, como vocês comentaram aí, no primeiro bloco. E nesse segundo bloco, eu queria chamar a atenção, nesse primeiro momento, para quem é da terceira idade, né? E por isso eu vou chamar a fala, né? Ele que é o presidente da OMS, Organização Mundial da Saúde, falando dessa faixa de idade, né? Que realmente a gente tem que se preocupar mais com eles, porque são pessoas mais vulneráveis, e também, né, se preocupar com
o que está fazendo os governantes, né? Porque é uma responsabilidade muito grande dos governantes, o que eles estão fazendo, quais as medidas que eles estão tomando, né? A responsabilidade é de todos, mas os governantes é que vão decidir grande parte. Vou chamar, então, a matéria aí, ela está, né, com a língua natural, né? A fala, se não me engano, ele acho que, não sei, eu não estou me lembrando o país que é a fala dele. A gente pegou hoje, direto no site da OMS, e nós fizemos essa questão aí de ter uma tradução para que as pessoas no Brasil pudessem entender. Vamos veicular, então. Pandemic. And not only the whole government approach, we are also saying we need the trust of the community. And communities Nós should be precisamos do apoio da mobilized comunidade e a comunidade precisa estar mobilizada para compartilhar. Porque isso é negócio de todos. E todos os cidadãos têm responsabilidade para tomar partido, para tomar parte disso. Nós acreditamos que, então, são recomendações que se aplicam a todos os países. Esse vírus é muito perigoso. And we have already counted more than 16,000 deaths. E nós já contabilizamos milhares de mortes. Esse vírus é o inimigo número 1 o inimigo número 1 da população. Nós dissemos para o mundo que a janela de oportunidade estava aí 2 meses atrás. Nós estamos falando isso há 2 meses atrás. Ainda há oportunidade. I think we squandered the first window of opportunity, but we are saying today in my message, estamos dizendo hoje a minha mensagem, essa é uma segunda oportunidade que nós não devemos falhar, não devemos deixar passar. Temos que fazer tudo para controlar esse vírus. E essa é uma responsabilidade para todos nós, especialmente para a liderança política. And it has to be able to mobilize communities e also a comunidade tem que estar mobilizada também. And do the right things e fazer as coisas certas para fazer o controle dessa pandemia. Muito bem, tá aí uma preocupação que a gente tem, né? Eu não sei a família de todos, a Isabela eu sei que tem, a Poliana também falou aí, a Poliana sempre está com os pais. Eu tenho meu pai também, né, que tem mais de 86 anos, eu fiquei muito preocupado com ele, mas a cidade dele é pequena, e eles, graças a Deus, fecharam a cidade toda, então não está deixando as pessoas nem entrarem, pessoas de fora. É uma cidade pequena, mas também estão procurando se proteger. Como é que é a preocupação de vocês com os nossos, falar com carinho, nossos velhinhos? Se minha mãe vê eu falando aqui, falando de velhinho e referindo a ela, eu acho que ela me mata. Mas vamos lá. Eu tenho um irmão na área da saúde, meu irmão é médico, então ele faz parte dessa linha de frente para entender um pouco eu acredito, entender algo que não é entendível ainda, né? Nem pelos médicos. Ele já conscientizou a minha mãe, já apontou a minha mãe tudo que ela pode ou não fazer. Então, graças a Deus, minha mãe não desce nem na portaria do meu prédio. Chegou a correspondência para ela, chegou o que for, ela envia uma mensagem no grupo do prédio. Gente, quem vai na portaria, alguém do prédio que tá lá na portaria, pega e leva para ela em casa. Tem algumas tias que saem, mas assim, eles estão bem conscientes, assim, a minha família, graças a Deus, eles têm uma consciência muito boa referente a isso, eu não tenho o que queixar ou o que preocupar, né? Tá tranquila? Que bom. Você, Isabela, tá? Eu, como falei, bom, meu pai é muito medroso, então dele eu não tenho medo, que eu tenho certeza que ele tá enfiado dentro de casa e não coloca a cara pra nada, porque ele tem muito medo. Mas o meu medo maior, eu vou te falar, que é da minha família, que também tem velhinhos, que eu gosto muito, que eu amo muito, que vivem numa cidade muito pequena, porque aí eles acreditam que não vai chegar.
E tem essa coisa de estar todo mundo junto sempre, de estar todo mundo na casa da minha tia, e a minha tia também não quer deixar de receber, que para ela parece que ela vai ser mal educada, ou que ela não quer que as pessoas estejam perto dela. Então, eles são as pessoas que mais me preocupam no momento. É uma cidade muito pequena, perto de Sete Lagoas, chama Papagaio. Eu não sei se as pessoas conhecem, é uma cidade pequenininha. E minha família toda de lá. Feita de Papagaio. Do Ilho. E minha família toda de lá. E eles me preocupam muito, muito mesmo. São as pessoas que mais me preocupam no momento. Porque meu pai e minha mãe, meu pai é muito medroso. Eu tenho certeza que lá em casa ninguém está entrando. Mas eles me preocupam bastante, que são pessoas, são muitos e de idade mais avançada e que gostam de uma aglomeração, gostam de do almoço de domingo, todo mundo junto, e não consegue não ter esse contato. Eles me preocupam mais do que os meus pais, na realidade, nesse momento. Eu quero registrar também aqui uma informação que nós pegamos, que vem da Itália, que é um incentivo para a gente, né? O nome dela é Ada Zanucco, se não me engano. Pegou o coronavírus e com 104 anos ela conseguiu se recuperar, né? Que beleza. A gente também tem que ter esperança, né? Sim, com certeza. A gente tem que considerar que a qualidade de vida na Itália, ela é uma qualidade, eles prezam pela qualidade de vida, pela alimentação, são pessoas que fazem pausas no dia, que veem isso como algo importante, de cuidar da alimentação, do sono, do tempo. Então, ao mesmo tempo que muitos idosos sobrevivem, porque a gente fala só dos mortos, né? Mas muitos idosos sobrevivem. E essa situação de considerar o vírus perigoso para os idosos, talvez até por medir isso pela Itália, mas a gente tem que entender que a Itália é um país de idosos. Sim, né? Então, obviamente, o maior número de mortos vai ser de idosos. É um vírus muito que ataca o pulmão, então se eu acho que o europeu tem menos imunidade, sim, nesse ponto eu acho que o Brasil tem uma vantagem, eu acho que o europeu tem menos imunidade, porque eu vejo aqui que eles gripam, eles ficam de cama. O brasileiro gripa, vai trabalhar, tem febre e a vida continua. Então, eu acredito numa diferença de imunidade. Mas a gente tem que considerar a diferença de qualidade de vida, né, de ritmo de vida, e é que o europeu é mais tranquilo em relação ao ritmo de vida. Aproveito já emendando a questão da preocupação com os pais. Eu me preocupo muito com os meus pais, e foi difícil no início, eu fiquei muito estressada, porque eles não entendiam. Hoje eles estão em casa, meus pais e o meu filho mais velho estão em casa, então eu estou muito tranquila com relação a eles. Mas eu, neste momento, eu me preocupo com um contexto, eu não posso pensar nos meus pais. Então, o contexto é muito importante, porque quando eu penso que uma cidade pode virar um caos, que um país pode virar um caos, isso afeta todo o resto. Quando a Itália vira um caos e para uma Roma e uma Milão, obviamente vai impactar em outros países, assim como parar a Espanha, como parar os Estados Unidos. Óbvio que essa crise econômica ela já existe, já está instalada por muito tempo, indiferente de quem seja, não tem um problema pior do que o outro. Obviamente, o que eu acho que é muito grave é a questão da fome. Então, o que eu, por exemplo, como cidadã, estou tentando fazer a minha parte, ajudar as pessoas que têm fome neste momento. Porque com relação ao trabalho, quem tem trabalho fixo vai deixar de receber seu salário. Quem é autônomo vai deixar de ter cliente. Então, ninguém tem dinheiro nesse momento. Não tem um problema mais grave do que o outro. No meu caso, tem gente que tem filho para criar, tem gente que não tem gente que tinha uma reserva, tem gente que não tem. Então, quando a gente pensa lá em quem está sendo atingido com o vírus, a gente tem que olhar todo o contexto, porque quando a gente tem 10 idosos num leito de UTI, e você, com 45 anos, tem um infarto, você vai morrer de infarto, não de coronavírus, mas porque não tinha uma UTI para você, porque ela já está ocupada. Ou vice-versa, uma pessoa, um UTI lotada com outros casos, e vai chegar uma pessoa com coronavírus, que pode ser inclusive jovem, e pode morrer, pode agravar, porque é uma pneumonia. Então, se não tem lugar, essa pessoa pode morrer. O que a gente tem que pensar agora, eu acho que é no contexto.
é o caos que tudo gera. O coronavírus gera na economia, gera na questão do sistema de saúde, é um caos completo. Então, a questão do ficar em casa, eu acho que exige um pouco de bom senso da nossa parte também. Sabe? Se você tem que trabalhar, tem trabalhador que ele não tem como, ele vai ter que sair de casa, né? O caminhoneiro, os farmacêuticos, os médicos, enfim. Tem muitas profissões, as pessoas vão ter que sair de casa. Mas o que a gente vê é gente passeando na lagoa, é gente dando voltinha, e é isso que é totalmente desnecessário. Então, eu estou aqui, né? É igual nós temos casos totalmente diferentes. Eu esqueci o nome da, desculpa, está na Espanha. Trabalha em restaurante. Não sei se você tem filho, você está sozinha. Não, estou sozinha. A Rúbia já está com a filha dela em outro país. Então, cada um tem uma situação. Eu tenho 2 filhos aqui comigo e um no Brasil. Cada um vai enfrentar uma dificuldade, mas todo mundo está se sacrificando. E eu não posso pensar, eu vou me sacrificar pelos meus filhos ou pelos meus pais. Eu tenho que sacrificar por todos e todos por mim, porque se um começa com a doença, a gente destrói de novo o país todo. É isso que eu queria aproveitar, né, esse contexto, o que Poliana está falando, o seguinte, minha mãe é idosa, mas ela está bem, ela está com a família, está bem no Brasil. Mas é a questão do todo mesmo, da comunidade, porque muitas vezes o idoso está em casa, mas o jovem que mora com ele sai, vai para a rua e leva para o idoso. Então, mais do que com todos, tem que preocupar também com essa questão, né? Porque o pessoal está transitando e acaba levando para o idoso. Então, essa questão da conscientização mesmo, de não levar, porque às vezes ele está lá quietinho, mas ele é contaminado. Então, eu queria chamar atenção para isso mesmo. Aqui em Portugal mesmo, as mortes também, maior parte de idosos, mas porque a população também são de idosos, né? Então tem esse contexto diferenciado. Mas, em se tratando disso, nós temos que ter essa visão para essa população de idosos. Né? Então, fazer mesmo essa questão da quarentena, de ficar mais quietinho mesmo, para estar protegendo, né, disso aí. Muito bem. A gente falou antes do intervalo sobre as mudanças que vão acontecer pós-coronavírus. O que vocês estão prevendo na mudança para a vida de vocês e também onde vocês estão? Vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a grande potência. O que vai mudar aí nos Estados Unidos? Bom, eu creio que a primeira mudança que a gente vai ter vai ser com relação ao home office. Eu creio que eles já estão falando aqui, né, em se repensar sobre ir ao trabalho, ter um local de trabalho, sendo que tanta gente, isso pode economizar nos aluguéis, porque por isso que a gente, né, vai ter uma crise financeira aí, e que as pessoas vão poder trabalhar mais em casa. Que eu creio que seja algo positivo, principalmente, né, para essa nova geração aí, que já não quer muito trabalhar, ter a obrigação de ir para um lugar, e haja visto que a gente tem hoje a internet ao nosso favor. E eu espero, sinceramente, que uma outra mudança seja com relação ao cuidados com a saúde física e emocional. Porque é uma bandeira que tem se levantado bastante aqui com relação aos cuidados, porque a gente sabe, né, que o vírus está aí, mas que se as pessoas tiverem com a sua imunidade, e a imunidade ela não é só, né, com relação à saúde, o alimento que a gente ingere, tem relação, né, como a Poliana disse, com o estresse, com os níveis de estresse. Então, eu espero, né, que além dessas mudanças que vão ter com relação ao e-commerce, com as vendas pela internet, que se vem falando muito aqui em aumentar isso, e com a não obrigação de ter que ir a um escritório, eu espero que as pessoas olhem mais para a saúde física e emocional após
essa crise, que é algo que é a nossa base. Muito bem, vamos então para a Irlanda. Vou trabalhar bastante. Aqui na Irlanda, a gente já é um país muito ligado na área da tecnologia, né? A gente tem os maiores escritórios de tecnologias, eles são aqui na Irlanda, então a gente já tem um passo na parte da tecnologia, vamos colocar um pouco à frente. Já tem um número muito grande de pessoas que trabalham em home office, isso é um pouco normal. Eu falo isso da parte jovem, né? Porque também somos um país de 42% de idosos. Então, que eles não trabalham, mas, enfim, vamos para a área que está sendo afetada referente ao trabalho, né? O que eu acho, o que a Bárbara, é Bárbara mesmo, né? Pontuou, essa parte, a gente tem que olhar, a parte do home office, a Irlanda, eu acredito que a gente vai tirar isso de letra, porque somos um país muito ligado para a área da tecnologia já somos um país conectado. Essa parte de tirar essa doença, esse problema, essa pandemia, como no lado positivo do autoconhecimento, né? A gente começar a entender que tudo pode se resolver de uma coisa mais simples. Eu posso fazer minha terapia sentada aqui no meu sofá, minha terapeuta tá lá no Brasil, minha terapeuta é aí, de Sete Lagoas, linda e maravilhosa, ela tá lá, eu faço minha terapia via Skype. A Poliana, mais do que ninguém aqui, além dela estar já nesse histórico da pandemia há mais tempo do que todas nós, ela é coach, então acredito que ela vem de um procedimento, como as pessoas estão nessa questão, né? Como o autoconhecimento é doloroso, como isso é ruim, como se isso fosse um martírio pra gente, né? Tipo, eu preciso ficar 24 horas comigo mesma, eu não tenho outra opção. É tipo isso. Então, isso, de certa forma, está fazendo com que as pessoas reflitam, vejam o que é válido e o que não é. O transformando, tem até uns memes hoje, né, na internet, transformando reuniões em apenas ligações, em pequenas ligações. Então, a gente tem que tirar o lado positivo do que essa pandemia pode fazer. Então, somos um país, a Irlanda é um país ligado para a área da tecnologia, então acredito que a gente não vá sofrer muito, mas espero, né, que meu gerente traduza tudo que a gente esteja falando e transforme todo o processo nosso em home office e a gente consiga trabalhar de casa, que isso diminui os custos realmente de uma empresa. O que muda na Espanha, Isabel? Bom, Barcelona vai mudar bastante, porque Barcelona é uma cidade que vive do turismo, basicamente, que vive de hotelaria, de hotéis e restaurantes e bares e cafeterias, e eu acho que a relação que a gente vai ter depois do coronavírus vai ser muito diferente. As relações interpessoais, as relações de trabalho, as relações de viagem, tudo vai estar modificado. Então, por exemplo, Barcelona é uma cidade super turística, super cosmopolita, super jovem, que as pessoas fazem a vida na rua. A gente mora em pequenos apartamentos, é uma cidade muito grande, e as pessoas estão basicamente todo dia na rua. Então, assim, vai ser esse processo de volta à normalidade aqui em Barcelona vai ser muito complicado. Primeiro que a economia, que é uma economia baseada em turismo, já vai ter um corte, uma queda imensa. Né? Mesmo depois que voltar à normalidade, imagina, 3, 4 meses, uma cidade que é baseada no turismo parada, fechada, já vai ser uma coisa muito complicada. E essa interação humana que se tem hoje em Barcelona, de sair, de tomar um café, de sair para jantar, de fazer a vida na rua, também vai ser modificada, porque as pessoas aqui hoje, elas têm medo de se relacionar. Você vai no supermercado, as pessoas não se olham, todo mundo olhando para baixo, não se acerca, você fica tenso com medo de estar fazendo alguma coisa errada. Com medo de alguém te falar, não pegue nisso, não se acerque, não faz isso. Então, eu acho que a Espanha vai ser um país, como um país que é um país pobre e que vive basicamente do turismo, vai ser uma coisa muito complicada
voltar a prosperar de novo. Vou tomar umas aulas de life coach com a Poliana e ver se eu começo a enviar marmitinhas pela Espanha, porque restaurante tão cedo não vai ter jeito. Tomara que vocês façam um intercâmbio aí a partir desse grupo aqui e possam pegar umas aulas com ela aí para ver se eu vou incrementar um negocinho aqui novo, porque eu acho que restaurante não vai ser a minha tão cedo. Eu trabalhei em restaurante. As pessoas, a partir do coronavírus, elas vão ficar mais ou menos amáveis. E na Itália, o que muda? Olha, eu acho que as pessoas já estão mudando. O mundo não vai ser o mesmo, já não é mais o mesmo. A gente passa por diversas fases. Primeiro a negação de tudo que está acontecendo, depois a raiva, é como se fosse um luto. E depois as pessoas começam a cair na real. Eu acho que serve para todos nós. Isso você ficou meio chateada porque teve que cancelar a viagem no Brasil? Eu fiquei no início e nem acreditava nessa gravidade toda. Eu acho que ninguém poderia imaginar que ia chegar nesse ponto. Fiquei chateadíssima porque eu tinha que ir ao Brasil, é o meu trabalho. Eu tinha 5 eventos importantes no Brasil, além da publicidade, vídeos e tal que eu faço, e eu perdi tudo. Fiquei no zero. Então, assim, fiquei muito revoltada nisso, muito chateada, mas é o que eu falo. A gente vai passando por etapas. Mas esse processo, esse período, me ajudou, e eu não sei se está ajudando a vocês também, a gente olhar um pouco assim, o quanto a gente pode melhorar e se reinventar. Né? Aqui na Sardenha, onde eu moro, que é uma ilha, também é turística. E essa ilha vive de turismo. Então, o que começa agora em outubro vai até outubro, não vai ter. Então, restaurantes vão quebrar, empresas vão quebrar, pessoas vão ficar sem emprego, porque aqui é hotel, restaurante, praia, né? Então, aqui é como se fosse Arraial da Ajuda, Trancoso, né, no Brasil, é onde eu moro. Então, o que acontece? Esse processo que a gente já passou do momento de raiva, de negação, de tudo, é a hora que a gente começa a falar assim, o que eu vou fazer? Qual é a solução para eu resolver isso? Eu, pelo menos, Poliana, já aprendi que eu posso gastar menos. A gente gasta muito dinheiro. Em casa eu estou muito mais com os meus filhos, eu já fico muito em casa, mas tirando barzinhos, aperitivos, sai com a amiga, vai ali, compra uma roupinha. Eu estou tranquila com dívida, com o dinheiro, porque eu não estou gastando, eu preciso comer. Então, assim, obviamente que depois disso eu não vou viver só para comer, mas eu vou diminuir muito os meus gastos. Eu vou selecionar muito as pessoas, porque eu tenho visto muitas pessoas sem filtro nos últimos momentos. Eu me deparei com os meus defeitos e falei, poxa, você é ruim, tem hora, hein? Porque a gente, na hora da raiva, a gente põe para fora muita coisa, porque todo mundo tem um lado bom e o lado ruim. Então, o que eu penso é que o mundo não será o mesmo e nem deve ser o mesmo. É o momento da gente se reinventar. Eu acho que vocês, por exemplo, mulheres que estão aqui, são mulheres fortes, e estarem do outro lado do mundo sozinhas, enfrentando uma nova vida, já é um sinônimo de muita coragem e força. Então, não vai faltar oportunidade, não vai faltar solução. O que a gente precisa é não fixar no problema. Olhar para o problema, saber o que ele é e começar a ir para as soluções. Fazer o certo, com responsabilidade e se reinventar. Eu acho que o online agora vai ser muito mais forte. Acho que vale a pena a gente pensar sempre numa segunda fonte de renda, que não seja só aquele trabalho fixo, porque essa coisa do trabalho fixo não é garantia nenhuma para ninguém, porque você pode perder o seu trabalho a qualquer momento. Então, a gente tem que começar a criar outras capacidades, descobrir outros talentos, né? De repente, agora vocês podem começar a dar aula de espanhol, de inglês, online. Eu já comecei a ter muitas ideias, enquanto vocês online, aula coletiva, gente, tem muita coisa para a gente fazer aí. O que eu penso é que seremos pessoas melhores. E, por outro lado, vamos nos deparar com doenças emocionais muito acentuadas, que podem preparar com depressão, com muita gente muito, muito mal, porque tem pessoas que vão passar por esse processo e não vão sair dele. Lidar com ele. E isso é que me preocupa. É isso. Eu queria pontuar a questão do pós-pandemia. Eu acho que, né, virá uma crise econômica enorme,
mas essa capacidade de se reinventar mesmo, né? É uma incógnita, ainda não tem a dimensão do que vem pela frente. E outro dia, quando eu vi a imagem do Papa sozinho no Vaticano, uma imagem assim, muito bonita, ao mesmo tempo não tinha ninguém. E o que é do mundo sem as pessoas? A beleza está nas pessoas. Então, fazer o diferencial, que quem saiba agora, pós-pandemia, nós possamos reforçar mais a acolhida, o ouvido, ser mais ouvinte, porque a gente quer falar, mas a gente não quer ouvir. Essa questão de ser fraternos, de estarmos também olhando a questão do imigrante, do refugiado, que até então estava esquecido, do africano, porque até então a gente está falando dos grandes economias, mas as que estão esquecidas, tem aquelas vozes que estão caladas. Então, acho que vai ser um momento para a gente estar repensando. Eu acredito que, a partir daí, vai haver um novo ser humano, mais capaz disso, de ver a pessoa, que o mundo sem as pessoas, de que valor tem de estar cuidando um do outro. Então, eu estou muito confiante nisso, de estar um cuidando do outro, de estar cuidando dessa criança que está lá, todo mundo reclamando, estou com um filho em casa, não estou aguentando mais. Vamos aproveitar esses momentos. O idoso, ele teve que literalmente ficar isolado para que a gente pudesse ouvir, né? Então, aproveitar esse contexto para tirar essa grandeza disso aí. O que esse momento de reflexão pode estar falando? E eu creio que seja um momento muito mais também reflexivo e espiritual, que a gente possa estar fazendo essa transformação, né? Acredito e creio e acho que, apesar de todos esses males, esse pós deve existir algo melhor. Tudo bem. Eu até separei, só que está um pouco grande, a fala do bispo diocesano de Sete Lagoas na missa de Ramos. Deve ter dado uns 5 a 6 minutos, e eu vou colocar esse vídeo após a despedida de vocês. Um resumo do que nós estamos passando é o seguinte: as pessoas, elas não aceitaram o mistério da vida, né? E nós trocamos uma coisa pela outra. Na verdade, a gente deixou de acreditar em Deus e acreditar em outros deuses, né? Na verdade, as pessoas estão focadas no financeiro. Então, com isso, as pessoas entregaram as suas casas para outras pessoas cuidarem, perderam o contato com os filhos, né? Ficaram mais tempo na rua do que em casa. E não sei se vocês perceberam, nós estamos em plena Semana Santa, né? E aí, a reflexão que todos deveriam fazer anualmente não se faz mais. Por quê? Porque ninguém fica em casa, ninguém fica com a família. Agora, é o contrário do que você falava alguns dias atrás, que você não tinha tempo para nada, né? Então, agora você tem tempo. Você tem tempo para você refletir, para você pensar em qual que é o objetivo do ser humano aqui na Terra. Se você, às vezes, não acredita em Deus, você pode pensar em várias outras coisas. Mas, na verdade, nós não viemos aqui por acaso. Então, a gente está vivendo um momento que pode ser uma criação de um ser humano que fez com objetivo financeiro, né? Olha para você ver. Se você for comparar, esse vírus começou na China. A China é o país que mais fornece EPIs para o mundo inteiro. Aí, se você não estiver gostando muito da situação, você pode pensar que a China criou isso para vender produtos de EPIs, né? Tem gente falando isso, tem gente revoltada com a China porque esse vírus aconteceu lá. Agora, ele aconteceu porque Deus permitiu, né? Senão, porque Deus tem a força para permitir ou não qualquer coisa. Então, a gente tem que refletir um pouco, não só no fator do isolamento, no fator do aspecto financeiro, do que vai acontecer, e também para o lado espiritual. Eu vou pedir para veicular agora, então, para a gente encerrar aqui, a fala
da Rainha Elizabeth. Está em inglês e nós colocamos a tradução, né, em letra embaixo, para as pessoas poderem acompanhar o que ela falou. E, na verdade, é uma mensagem de coragem para as pessoas, né? É o que vocês também mostram para a gente, a coragem. Vocês são pessoas corajosas e esse é um momento para a gente ter coragem para enfrentar esse vírus e vencê-los. Vamos assistir essa matéria aí rapidinho. Of self-discipline, of quiet, good-humored resolve, and a fellow feeling still characterize this country. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit, and its symbol will be the rainbows drawn by children. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Uma mensagem forte e eu acredito que a gente vai vencer esse vírus sim, né? Como disse o presidente Bolsonaro, muita gente vai morrer mesmo, gente, né? Ele é meio estourado e não tem jeito, as pessoas que não tiver condição e não se cuidar, elas não vão suportar e vão falecer. Nós não queremos isso para ninguém. E eu quero poder ver todas vocês ainda pessoalmente e abraçá-las, viu, gente? Em breve. Deixar aqui esse final aqui para vocês despedirem, mandar uma mensagem de cada um aí. E depois, no final, nós vamos colocar a nossa vinheta final. E aqui na TV Sete Lagoas nós vamos veicular também a fala do Bispo Diocesano de Sete Lagoas. E para quem estiver assistindo em outro canal, a gente vai deixá-la disponível no nosso canal, que é o YouTube/TV Sete Lagoas, que é uma reflexão muito grande desse momento. Um abraço para todas vocês, muito obrigado mesmo, e espero contar com vocês novamente. Vamos começar com as mensagens. Vamos começar por Sete Lagoas. Eu queria agradecer, viu, Santiago? Muito bacana mesmo essa oportunidade. E foi muito bom a gente estar tendo essa oportunidade de estar falando. Queria despedir das meninas, foi um prazer, a Rúbia, Isabela, Poliana, né, que eu já venho acompanhando há mais tempo, e Bárbara. Então, se Deus quiser, em breve também a gente está junto para estar falando outros temas, né, que sejam mais leves, mas
gente tinha um momento de estar falando também de coisas pesadas, mas de muita importância, né? Então foi muito bacana estar com vocês, e muito obrigada mesmo, viu, Santiago? Aguardo em 7 de agosto para a gente estar encontrando, esperar passar aí para te dar um grande abraço. Muito obrigada. Ok, um abraço para você. Obrigada. Você, Isabela, esse sorriso lindo. Obrigada. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de contar um pouquinho o que eu estou vivendo aqui na Espanha. E eu queria falar para todo mundo que eu acho que esse é um momento de renascimento. A gente está na Páscoa, como você falou, e é um momento da gente ver as nossas sombras, a nossa luz. É difícil, é custoso, às vezes é traumático, mas é essencial. E eu acho que a pandemia vai passar, é óbvio que vai passar, ninguém vai ficar encarcerado dentro de casa o resto da vida. Mas eu tenho certeza que pela rede de solidariedade que a gente está vivendo no mundo hoje, aqui na Espanha, várias pessoas fazendo compra para os idosos que não podem sair, gente doando alimento, doando EPI, essa rede de amor que o vírus está conseguindo criar, que ela se prospere, que ela vá mais além. E eu acho que a gente vai sair disso muito mais fortalecido, muito mais amável, muito mais compassivo e muito mais humano. Que eu acho que é isso que vai fazer a gente mais forte. E fiquem em casa e lavem as mãos. Isso aí. Muito bom. Obrigado para você, Bárbara. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo a minha experiência com vocês. Prazer conhecer vocês. E a minha reflexão é que todo momento de dor, aflição, crise é um momento de transformação. E que nós possamos transformar este momento em um momento de vitimização, ódio, disseminação de ódio, de más palavras, ou de amor, solidariedade e fraternidade. E eu espero que todas as pessoas que estejam ou vão ouvir este programa possam fazer aí o seu momento de conexão com nós mesmos, e que a gente possa tomar a decisão de que esse momento de transformação seja um momento de transformação para melhor, que a gente possa ser mais amável, mais paciente e mais empata, e que a gente cuide mais da nossa saúde física e mental, e que a gente possa também cuidar dos nossos próximos. É isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Poliana, muito obrigado. Sucesso para você e seu trabalho em casa. E vamos esperar de volta em Sete Lagoas com as suas palestras. Em breve, a hora que falar pode sair, eu estou entrando no... Eu agradeço. Belo Horizonte também, hein? Belo Horizonte, eu tinha evento em Belo Horizonte, depois de Sete Lagoas, mas eu adorei isso que aconteceu, e eu quero agradecer a você, e vou explicar porque eu adorei toda essa mudança, né? Deus sabe muito mais do que a gente, né? Nossos planos são muito pequenos diante dos planos de Deus. Então, eu estou muito bem planejado para ir ao Brasil, e agora eu tenho muito mais possibilidade quando eu voltar, porque eu já tenho eventos em outras regiões do Brasil, depois desse trabalho que a gente está fazendo. Então, eu queria desejar a todas vocês que estão aqui, essas mulheres fantásticas que eu tive a oportunidade de conhecer, que a nossa Sete Lagoas possa voltar para casa, que a Isabela logo tem uma outra ideia fantástica para romper mais a Bárbara também, que todas nós, a gente possa encontrar nosso caminho. Eu acho que esse é um momento que desestabilizou todo mundo, e todos os nossos sentimentos estão em erupção, né? A gente está com medo, a gente às vezes tem raiva, às vezes a gente fica super positiva, a gente acredita, depois a gente não acredita. Então agora esse é o momento de calibrar, a gente calibrar os nossos sentimentos, isso vai nos ajudar muito futuramente. E quando a gente sempre pensou em salvar o mundo, a única coisa que a gente pode fazer para salvar o mundo é agora salvar os nossos lares. Está dentro de casa, nos salvar
nos ajudar a olhar para o próximo, olhar lá fora a dor do outro, que muitas vezes a gente nunca olhou. Desde quanto tempo que existe a fome, a miséria, a doença emocional, e a gente está com tanta pressa que a gente não olha para ninguém. E neste momento a gente está querendo olhar e ver alguém, e abraçar alguém. Então, nós vamos calibrar os nossos sentimentos nesse momento, vamos melhorar como pessoas, e vamos poder ser muito melhor para o mundo. E eu acho que o mundo precisava de uma sacudida. Eu sei que não dá para agradecer o coronavírus, mas precisava dessa sacudida. A gente está ouvindo os pássaros cantarem, a natureza retomar o seu lugar, as coisas, a poluição diminuir. Então, a gente vai voltar melhor. Como se diz, para comer os morangos tem que botar a mão no esterco. Então, a gente vai ter muito melhor lá na frente, mas a gente precisa passar pelo processo. E o processo é muito importante. Que a gente passe com muita positividade, força e, principalmente, responsabilidade. Muito obrigada. Poliana, antes de encerrar aqui, eu lembrei de uma coisa. O jornal aqui local parece que disse que você ouviu uma trombeta. Trombeta? Não em mais nada de Facebook, eles estão pegando meus comentários, publicando nas matérias, estão igual gente famosa mesmo. Não, teve uma noite que eu ouvi um barulho, assim, uns 5 minutos, muito forte, mas parecia um trator na rua, e aqui é muito silencioso. E eu falei, gente, que barulho é esse? Será que é um trator, que é uma caixa d'água que está funcionando? Nunca ouvi. Aí, no outro dia cedo, meu filho falou, mãe, você ouviu um barulho de madrugada forte, um tempão que ficou um barulhão? Eu falei, eu ouvi também, será que era? Será que eles estavam desinfetando a rua de madrugada? Eu ficou sem saber. Aí eu entrei no Instagram, em Sete Lagoas, e vi uma notícia assim, várias pessoas ouvem barulho na madrugada, não sei mais o que, tal, no Brasil, em outros lugares da Europa. Aí eu comentei, gente, eu também ouvi. Virou notícia. Eu não sei o que era, se era um caso. Eu não sei. Eu queria então você e agradecer também o seu carinho e sua atenção. Queria agradecer pela oportunidade, né, de contar um pouco de como a gente está aqui na Irlanda. Queria parabenizar todo mundo pelo tempo, né, disponibilizado aqui nessa conversa, e aproveitar e parabenizar a Poliana, que usa da influência que ela tem, né, nas redes sociais, pelo lado positivo, né, mostrando às pessoas o que elas devem fazer e como fazer, né. O que eu deixo de conselho para as pessoas nesse tempo de coronavírus é a gente perceber o valor das pequenas coisas, sabe? Uma das coisas que me fez mudar do Brasil foi eu nunca ter tempo para nada. E aqui, depois desse coronavírus, eu tenho tempo de tomar um café da manhã com a minha filha, sabendo o que é o morango, o que é eu não sei o nome da fruta em português, desculpem. As frutas que ela come, e sabe, essas pequenas coisas, na hora do meu intervalo, eu dançar o Baby Shark, sabe, você pegar desse problema as coisas positivas, porque sim, tem as coisas positivas, tem o renascimento, é o que a Isabela colocou, tem um renascimento, sim, sabe, a gente tem que pegar essas coisas positivas, e Isabela aproveitar, por exemplo, a Poliana, para poder fazer essa questão do pensar fora da caixa, sabe? Pô, eu sou cozinheira, eu tô sem ganhar, infelizmente a Espanha, ela não disponibiliza o que a Irlanda disponibiliza, o governo da Irlanda paga um valor muito considerável por semana para as pessoas que não estão trabalhando, utilizar a oportunidade para pensar fora da caixa, como que eu posso fazer? Todo mundo precisa comer, as pessoas estão desmotivadas para cozinhar, então eu vou fazer umas marmitas, vou vender, como que eu vou entregar? Não sei, entendeu? A gente tem que, não sei, a gente tem que aproveitar isso para tentar se reinventar, porque talvez é o momento para a gente entender que a gente não precisa ser tão quadrado, né? Que a gente não precisa ser tão olhar com aquela viseira do cavalo, que eu posso olhar além do mundo. Então, eu acho que as pessoas deveriam aproveitar isso. E sim, ficar em casa. E sim, lavar as mãos. E sim, se você precisa sair, ao chegar em casa, coloca sua roupa naquele lá cantinho sujo, sabe? Para não contaminar o restante da sua casa. Então, se cuide mesmo, porque isso vai passar.
E igual uma menina ali de Sete Lagoas colocou um dia nas redes sociais, foi a primeira pessoa que eu vi que colocou, foi a Mariana Simões, é preferível a gente se afastar hoje, porque logo a gente vai se abraçar assim, aí eu vou lá na casa da Sinara, quando eu fui em Sete Lagoas, tomar um café lá com a Sinara, lá na casa dela, entendeu? Então é isso, a gente tem que se afastar hoje pra daqui a pouco a gente se abraçar e sorrir e entender o tanto que eu cresci com isso, né? Não o quão positivo, eu não posso usar esse termo, mas tipo, o quão positivo eu enxerguei esse problema na minha vida e na vida de todos e no geral, no que me afeta, né? Ok, muito obrigado a todos vocês, agradeço nossos telespectadores, deixar minha mensagem aqui para todos, mensagem de coragem, de força, cuide de você, fique em casa, cuide especialmente das pessoas vulneráveis, dos idosos, né? E faça realmente uma reflexão de quem é você, o que você veio fazer nesse planeta, se você está na estrada certa e se você precisa ou não de mudar alguma coisa na sua vida. Lembre, a primeira coisa que você tem que entender na sua vida que é Deus acima de tudo. Se você entender isso, você vai vencer essa crise do coronavírus. Um abraço a todos vocês, até o próximo Santiago Entrevista. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. Obrigada. Buonasera. Good night. Good night. Vocês podem conversar à vontade agora, se quiser. Agora, o meu são 10 para 11 já, que eu preciso colocar alguém para dormir. Aqui já são meia-noite. Uau! Muito bom. Até a próxima. Meninas, um prazer. Muito obrigada. Se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Estou fazendo aulas gratuitas, viu? Ótimo. Bom saber. Segue lá no meu Insta, no Telegram. Então, ótimo. Você vem para minha aula. Vou deixar. Tchau, tchau, tchau. Na volta, viu? Obrigada. Vai dar certo. Próximo. Aqueles que tiveram o privilégio de, no princípio da semana passada, de participar daquela bênção em que o Papa deu para Roma e para o mundo inteiro, né? A beleza do simbolismo daquela celebração que deve ser para nós ícone para todas as nossas outras celebrações. Simplicidade, singeleza, profundidade. Nós não temos controle de nada. O que é que nós sabemos? De onde foi que nós viemos? Para onde nós estamos indo? Qual é o sentido na nossa vida dentro desse planeta Terra? Precisou de um vírus extremamente frágil. Esse pequeno vírus vem nos perguntar: por que vocês fazem do dinheiro o Deus de vocês? Nós vivemos numa sociedade onde que o Deus dessa sociedade nossa é o dinheiro. Fazem do lucro, fazem do luxo, fazem do poder, do sucesso, da fama, os nossos ídolos. Como o nosso planeta pode suportar algo tão... Esse vírus está dizendo para nós que todas as pessoas, elas são importantes, porque Deus não faz acepção de pessoas. E quem sabe que daqui a pouco, quando o sol raiar, quando o amanhecer chegar, nós podemos ter aprendido a grande lição. Às vezes, num prédio, você tem um carro BMW no valor de R$280 mil, e do lado uma areia azul escuro de 1997. Todos dois estão parados, porque não sabem para onde ir e nem sabem para onde voar. O empresário entubado, perguntando o valor da Bolsa de Valores. Vocês fizeram da globalização, você levou para fora de casa
você ficou fora da sua própria casa e você ficou fora da sua casa e teve que terceirizar o cuidado da sua família. E agora você necessariamente precisa, eu preciso deste tempo de uma pausa, porque o planeta não poderia suportar. A natureza está serena, como se nada tivesse acontecendo. Os passarinhos estão cantando suavemente, um silêncio maravilhoso. As árvores continuam sendo elas mesmas, né? A natureza nessa quarentena, ela está aliviada. A que ponto que nós podemos chegar? E quando esse silenciamento ele acontece no coração do planeta, é claro que ele está mais tranquilo, porque talvez as nossas serras elétricas elas pararam, talvez os nossos tratores, talvez até a nossa economia, isso é o de menos. Misteriosamente, quando tudo isso passar, claro que nós vamos demorar um tempinho, mas a economia voltará a ser o que era antes, ou talvez até em maior magnitude, porque nós esquecemos de um detalhe que faz toda a diferença. Nós esquecemos das pessoas, e as pessoas não foram criadas para salvar coisas. As coisas não estão aí para salvar pessoas. Pessoas salvam pessoas. Muitos dizem que a espiritualidade é coisa de gente atrasada. Pode até ser que seja. Mas nós estamos pagando um preço altíssimo. Acordemos desse sono que nós nos encontramos. Chegará daqui a pouquinho a nossa hora. Na nossa missa de 7º dia, os nossos familiares provavelmente vão estar presentes. E a maioria vai estar presente por obrigação. O nosso momento agora é de uma civilização amorosa. Por enquanto nós estamos ensaiando para a grande festa. Por isso é o sorriso. Não dá para a gente se aproximar, né? Mas daqui a pouco iremos nos abraçar. E a festa, ela vai ser linda. Não linda de morrer, mas vai ser linda de viver. De muitas e muitas coisas que nós fizemos, isto não poderia dar certo. Não poderia dar certo. E às vezes a gente fala assim, não, padre, mas a coisa, ela foi acontecendo, mas a nossa resposta mas eu não sabia comparar. Agora nós estamos sabendo comparar. Para poder refletir, para poder pensar, para poder ter o bom senso, né? A paixão de Jesus está muito ligada à nossa paixão. A morte de Jesus está muito ligada à nossa morte. Por isso que toda a vida de Jesus, ela é para nós a nossa vida. Ali nós encontramos os nossos estágios. Ali nós encontramos os nossos estados de espírito. E agora, esse estado de espírito no qual nós entramos é o estado de espírito de viver como Jesus viveu, de amar como Ele amou, de sofrer como Ele sofreu. Então, coragem. Vamos, na graça de Deus, arejar um pouco a nossa existência, perceber o que é daquilo que não é, para que nós não nos precipitemos em algum lugar que não nos levará a lugar algum, porque agora é a hora que está sendo dada para nós. Às vezes o amor, muitas e muitas vezes, ele não é só um cafuné na nossa cabeça. O amor, muitas e muitas vezes, ele é exigente.